A política que se transforma em religião não é nem uma versão sadia da religiosidade e também não nos leva a um mundo melhor. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho, curta e compartilhe esse vídeo aqui para a gente levar o debate sempre mais longe. Este vídeo aqui eu faço inspirado na coluna dessa semana da revista The Economist, a coluna Lexington, que é uma coluna que fala sobre os Estados Unidos. E na coluna dessa semana, o articulista diz que a política americana está cada vez mais similar à religião, tanto da direita quanto da esquerda. Na direita, nos republicanos, isso é até mais óbvio, né? É sabido já que entre as pessoas nos Estados Unidos que se descrevem como evangélicos brancos, o apoio ao Donald Trump e ao trumpismo de maneira geral é muito alto. Então seria uma influência direta da religião sobre a política, né? Mas vejam que pegadinha curiosa é essa. Dentre os evangélicos, os trumpistas, são cristãos protestantes de maneira geral, né? Os trumpistas mais radicais são justamente aqueles que são menos praticantes, que vão menos à igreja, que leem menos a Bíblia. E isso não deveria nos surpreender, na verdade, né? Porque, vejam, uma pessoa que tem a religião, por exemplo, uma religião protestante, cristã, de seguir os ensinamentos de Jesus e seguir o que diz a Bíblia. Se essa pessoa tem a sua fé como critério, que ela, acima de tudo, que ela usa para julgar a realidade, essa pessoa dificilmente vai se deixar, vai seguir fanaticamente um líder humano, né? Porque justamente pela régua que ela recebe da Bíblia, das palavras de Jesus no Evangelho, por exemplo, ela sabe que todas as pessoas são imperfeitas, realmente os seres humanos estão longe da santidade, da perfeição moral, tão longe do exemplo que Jesus deixou, e portanto, por mais que ela apoie um líder humano, ela não vai tomá-lo como o seu critério para julgar o resto. Ela vai julgar esse líder e essa corrente política pelo critério espiritual que ela tem. É justamente o outro caso. O caso da pessoa que tem a religião como uma identidade, seja social ou até mesmo étnica. Essa pessoa, sim. Essa pessoa, ela define a sua própria religiosidade não com base na religião em si ou na fé em si, e sim com base em critérios externos do grupo dela, do grupo social dela, como, por exemplo, uma liderança. Então, primeiro está definido o que é a direita, o que é o trumpismo na guerra cultural americana. E uma parte desse trumpismo é ter essa identidade evangélica. Mas não é seguir sinceramente os ensinamentos do evangélico, e sim adotá-lo como uma roupa, como uma fantasia que eu uso, evangélico, cultua os pais fundadores dos Estados Unidos, enfim, uma série de outros pontos culturais que ele tem ali. Essa pessoa, sim, embora ela se diga religiosa, no fundo ela transferiu a devoção dela do que seria tradicionalmente, seja para a Bíblia, para Jesus, para a igreja, para os critérios objetivos dados aí pela religião, e transferiu isso para um grupo humano, para uma pessoa, no fundo, para um líder que ela segue. Isso explica como, embora hoje em dia a direita americana se diga muito religiosa, e fazia décadas em que a gente não via uma direita tão ostensivamente religiosa, e cristã, né? Ostensivamente cristã. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a direita jamais foi tão contrária ao que a gente lê nos evangelhos e do que Jesus falava quanto é hoje em dia. A mesma direita que mais se diz cristã é aquela que menos na prática parece seguir, né? É armas, é ódio total, é guerra cultural acima de tudo, é gostar de guerra literal também no resto do mundo. É o ódio, é vociferar o ódio, acreditar nas maiores maluquices de conspiração. Será que é isso que estava... É o culto do dinheiro também, né? De achar que é legal fazer mais dinheiro quanto possível, sempre. Será que é isso que está tá na Bíblia? Acho que não, né? Mas a esquerda também. A esquerda também tem elementos de uma devoção, de um fervor religioso. No caso, ela se vê como cada vez mais secular. Ela não diz que é religiosa. Mas a forma como ela age é. A militância identitária, a militância woke americana, ela é uma herdeira de uma tradição puritana, militante também, que no passado, por exemplo, lutava para proibir o consumo de álcool no país e que hoje em dia se despiu da roupagem cristã que tinha, se tornou secular, mas o mesmo ímpeto cultural permanece ali de uma cruzada santa, ininterrupta e implacável para impor a sua visão de perfeição moral a ferro e fogo na sociedade inteira. Muito mais preocupado com pequenos desvios
No plano simbólico, uma pessoa fez um comentário errado no Twitter há anos atrás. Muito mais preocupado com isso do que com questões sociais reais. Então, muito mais preocupado em saber quem que usou a palavra errada e, portanto, é racista na rede social, do que preocupado com vamos melhorar a qualidade dos serviços de saúde ofertados à população mais vulnerável, que inclui boa parcela de afro-americanos, de negros americanos. E, portanto, também nesse fervor religioso se descola da realidade. Eu nem preciso dizer que no Brasil a gente está vivendo algo muito similar, né? No Brasil, a gente tem de um lado um bolsonarismo que chega a níveis realmente malucos de fanatismo. Outro dia eu vi um vídeo do Bolsonaro naquele cercadinho do palácio, né? Tem aqueles seguidores. Tinha uma mulher falando: Bolsonaro, eu quero morrer com você. Até o Bolsonaro se assustou, ficou meio sem jeito. Não, peraí, isso não vai ser necessário. Até ele se assustou com o grau de fanatismo. Mas tem pessoas totalmente entregues à devoção mais destrambelhada, despirocada do Bolsonaro e do bolsonarismo. Como se aquilo fosse o grande projeto de Deus e uma verdadeira encarnação de Deus na Terra. É preocupante. Isso é preocupante primeiro do ponto de vista psiquiátrico, mas também do ponto de vista social e político. E do outro lado, uma esquerda, a gente tem a esquerda assim, identitária aqui, que tem grande voz na mídia, inclusive, mas eu acho que a que ainda mais pesa no Brasil é uma esquerda pesadamente messiânica, que enxerga a si mesma como uma única defensora dos pobres e oprimidos, e que, em nome dessa visão sacralizada da sua própria missão, está disposta a acobertar todos os malfeitos, toda a corrupção que for feita do lado dela, e vai negar até o fim. É o que a gente está vendo na defesa do Lula, né? Negam que sequer tenha existido os esquemas de corrupção que a gente conhece tão bem. É uma política que foi transformada em guerra santa. É uma política na qual se aplica uma visão religiosa da vida. E nisso ela deixa de ter o lado positivo da religiosidade, o aspecto transformador e que ergue a pessoa da religiosidade. Afinal de contas, uma pessoa com uma visão religiosa do mundo, ela tem essa visão de bem contra o mal. Só que se ela tem um mínimo de profundidade nisso, e se a fé dela está realmente transcendental, não a fé em algo deste mundo, é a fé em algo sobrenatural, ela reconhece que o bem contra o mal está se dando dentro de cada um de nós. Ela reconhece o caráter, acima de tudo, espiritual desse conflito, portanto, pessoal nela. Aí, dentro dela, se dá a luta do bem contra o mal, de um desejo de santidade e de uma graça contra o pecado, contra os desejos carnais e mais imediatistas do ser humano e egoístas do ser humano. Aí sim. E essa pessoa é levada a melhorar, e essa pessoa é levada a tentar melhorar a realidade e julgar a realidade de acordo com esses critérios espirituais. Não precisa nem ser o cristianismo. Acho que grande maior parte das religiões do mundo, com algumas suas diferenças, direcionam a pessoa em geral nesse sentido da sua melhora e de tentar trazer uma melhora para o mundo, só que sempre com realismo. Ela não aceita todas as imperfeições e pecados do mundo, mas ela tem realismo. Ela sabe que, no fundo, é isso que vigora. E que você tenta melhorar um pouco aqui, um pouco ali, mas neste plano a gente não vai ver a perfeição. Ela perde isso na política. Na política, não. O lado dela vira o lado santo. O lado dela vira o lado que pode fazer tudo. Isso é algo que já aconteceu na história das próprias religiões, é óbvio, né, como uma perversão. Mas o lado dela pode tudo e, portanto, está tudo desculpado. Todas as maluquices, todas as mentiras, toda a corrupção está desculpada. E do outro lado, eu não tenho um interlocutor político. Eu tenho um inimigo. Eu tenho um servo do demônio, o qual eu vou procurar destruir de qualquer maneira. A democracia, para funcionar assim não dá, né? A democracia precisa de algum nível de consenso. Precisa de negociação. E não só a democracia. Até qualquer ditadura vai precisar de algum nível disso também. O que é negociar? Negociar é dizer, opa, peraí, eu quero fazer uma intervenção na realidade. Quero fazer várias intervenções, mas essa aqui é a minha prioridade. Portanto, eu estou disposto a ouvir o que o outro lado tem a dizer para ver como é que a gente modula. Será que ele tem algumas prioridades que a gente pode juntar e nós juntos trabalharmos para chegar a algum fim comum? Será que eu estou disposto a abrir mão de alguns pontos menos importantes da minha agenda em nome dos mais importantes e o outro lado também? Eu sei que eu penso de um jeito e o outro pensa de um jeito diferente. Eu sei que eu sou mais liberal, o outro é mais de esquerda, o outro é mais conservador. Mas eu sei também que em cada um dos lados vai ter gente
com um ponto de vista legítimo. Gente que busca o bem comum também tem perspectivas diferentes. A gente vai ter que trabalhar junto para construir algo melhor do que está aqui. E existem alguns pontos em comuns, e existem pontos que cada um de nós pode ceder. Sem isso, você não vai ter uma democracia funcional. Sem isso, você vai ter o de hoje em dia, cada um gritando para seu grupinho nas redes sociais. E o ímpeto religioso pervertido aí se torna a caça dos impuros, dos hereges. Eu estou mais preocupado em brigar com o cara imperfeito, sei lá, o esquerdista que não bateu todos os pontos, esse é meu maior inimigo. Então quem que é o maior inimigo da esquerda hoje em dia? Uma Tabata Amaral. Gasta muito mais tempo batendo nela do que batendo uma Carla Zambelli, que está ali para detonar tudo e servir aos interesses mais nefastos do país, na visão da esquerda. Então, a busca pela pureza do próprio grupinho, é um grupinho cada vez mais obcecado em se purificar, caçando hereges ao seu redor, nas suas fronteiras próximas, falando com o seu próprio rebanho nas redes sociais. Isso vem muito antes dos grandes debates nacionais e da tentativa real de sentar com o interlocutor e dizer, opa, peraí, vamos conversar, vamos buscar consensos onde possíveis, vamos avançar a agenda aqui, retroceder ali para depois avançar, pensar politicamente, pensar com realismo. Isso vai sendo perdido. É isso, e não é só, eu falei da esquerda, mas todos os lados estão assim. Cada vez mais assim. Isso é preocupante. Eu estou então dizendo que não, teríamos que voltar com a religiosidade tradicional, verdadeira, legítima. Acho muito difícil isso. Bom, não que nunca vá voltar, mas são processos culturais muito amplos. Difícil uma pessoa intervir nisso. Talvez não tenha volta. Talvez a religião, como a gente conheceu no passado, ela não tenha volta. Ela tinha problemas também. Não vamos ser ingênuos nisso. Tinha profundíssimos problemas também. Mas a gente precisa de algo que nos tire dessa sacralização da luta política. A gente precisa de algum ideal que nos una. Eu acredito que uma visão de projeto de nação pode cumprir esse papel de unir grande parte da sociedade. Um amor por um bem comum e por uma identidade brasileira, não evidentemente da maneira que a gente está vendo o nacionalismo no resto do mundo, que é um nacionalismo egoísta, pensando só em si, um Brasil que se insere num mundo que coopera, e um Brasil que tem uma visão aberta e generosa da sua própria identidade, mas que sabe que está muito, muito longe de cumprir o potencial que tem, que precisa de plano para isso, precisa de projeto, precisa de gente competente, capaz, engajada em trabalhar por isso. Quem sabe esse tipo de visão que una a sociedade, de visão em comum, de projeto de país, quem sabe isso pode, de forma muito tênue, permitir que a gente veja a política como ela é, e não transforme ela numa guerra religiosa. A religião, quando a pessoa abandona, né, o objeto da religião, o objeto transcendente da religião e direciona ele para um fim aqui dentro, esse fim está fadado a se perverter. Tanto a religiosidade quanto essa finalidade política. Se a gente não tiver algum valor em comum, a gente vai ficar preso nessa oscilação entre inquisição do nosso lado e guerra santa do lado oposto. E isso não está fazendo bem para nenhum de nós.